Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Davi Tempo, eu sou superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria. Queria aqui de início agradecer ao IBRAM pelo convite, por proporcionar esse espaço de debate, esse espaço aí de tratar questões relacionadas à mudança do clima, né, muito perto aí já da COP, então esse evento aqui é um warm-up, né, um kick-off para que a gente possa ter toda a discussão realizada em relação ao setor da mineração. Então, agradecendo ao IBRAM, agradecendo também aqui aos nossos colegas, os nossos palestrantes, pela oportunidade de aprendizado aqui de forma conjunta, né, porque acho que todos aqui vão contribuir. E é uma agenda que, nesse painel, a gente vai focar muito mais na parte da adaptação. Sei que existe aí um trabalho grande, né, grandes debates em relação à parte de mitigação, de financiamento. A CNI mesmo, né, lançou uma iniciativa chamada Sustainable Business Corp, né, e trabalhamos durante todo o ano na concepção de vários entregáveis, de vários produtos. Hoje é uma iniciativa que contempla mais ou menos quase 40 milhões de empresas, temos aí mais ou menos 24 câmaras de comércio, então a gente tem uma representatividade global também, um sistema de governança bastante estabelecido e várias temáticas que vêm contribuindo aí para o tema de redução de emissões, ou seja, a agenda climática sempre conectada com a agenda de COP e também com o Global Stocktake. Temos aí a parte de transição energética, economia circular, finanças sustentáveis, green skills and jobs, e todas elas, né, a gente começa a perceber que a adaptação também faz parte, principalmente olhando para a questão de cidades sustentáveis e também resilientes. Então, essa é a temática que a gente vai abordar aqui hoje. É uma temática que a gente vê presente bastante em linhas de financiamento, não no nível adequado, mas a gente vê esse nível subindo de forma paulatina. Os debates que acontecem também a nível internacional também a cada momento a gente vê que estão cada vez mais presentes, né? Tivemos aí na Semana do Clima de Londres, de Nova York, de São Paulo, do Rio de Janeiro, alguns eventos que vão ser uma prévia aí da COP ainda na semana que vem, mas muitos já trazendo aí a importância da adaptação. É uma agenda de presente, né? Mitigação é muito mais do que você vai fazer no futuro, a adaptação você já tem que lidar com os eventos extremos, né? Com as secas, inundações, construir infraestrutura resiliente, trabalhar a questão de qualificação profissional, ou seja, como preparar essa mão de obra para receber essa agenda de adaptação também é um ponto importante. É uma temática que vem sendo bastante falada, tem uma relação grande com o setor industrial, uma relação grande também aí com a agenda de competitividade. Então, dessa forma e fazendo essa pequena introdução, eu já queria aqui apresentar os nossos palestrantes, o Baranov, né, aqui sempre com a gente, representando a Hidro, a Clarissa de Araújo Lins, né, da Catavento, o René, da BHP, e também aí, peraí que eu estou sem e também a Thaís Ferraz do IX, né, aí trabalhando junto com a Maria, e com certeza aí sempre atuando nessa agenda, né, de adaptação e mitigação. Mas eu vou iniciar aqui já com o Baranov, passando a palavra, perguntando para ele como que é essa relação, né, desses eventos extremos, essa agenda de adaptação, com toda a agenda, né, de operações e investimentos aí da Hidra. Então, Baranov, muito bem-vindo, prazer em estar com você, e passo a palavra para que você possa iniciar o nosso bate-papo aqui. Bom, Davi, obrigado pela introdução. Mais uma vez, muito bom estar junto com você aqui. Eu acho que até o final da Copa a gente vai ter uns 100 painéis juntos, a Clarissa também. E é um prazer pela primeira vez estar com o René e com a Thaís Ferraz, para a gente falar um pouquinho de clima, que é uma preocupação geral, não só da indústria, mas como da sociedade como um todo. Então a gente vê com muita preocupação, Davi e todos aqui, essa situação do clima. Entendo que o Brasil já sofreu exemplos, o mundo inteiro vem sofrendo exemplos da mudança climática. Para quem não acredita, a realidade está aí. Eu acho que a situação, por exemplo, que nós tivemos há pouco tempo no sul do país, isso implica numa preocupação muito grande. Então a Hidro vem também tendo essa preocupação, não só com a sua operação, mas também nos arredores dela, onde temos comunidades, temos as pessoas lá que vivem e que a gente tem tentado ser. Nossa estratégia é ser um bom vizinho, né? Então, por exemplo, não vou me aprofundar muito nos projetos, mas a gente tem uma preocupação muito grande. A região do Pará, em Barcarena, onde é a nossa Alunorte, Albrás, ela sofre com fortes chuvas cada ano mais,
né? Então a gente tem feito investimentos estruturais, primeiro em tratamento de água, que é básico para a nossa operação, mas também na capacidade de reter a água de chuva. Então nós construímos lá uma grande piscina enorme para que retenha água de chuva, para que a gente possa não só proteger as operações e as pessoas, mas também a cidade. Então a gente vem sofrendo com chuvas, cada ano aumenta a quantidade de milímetros de água, né? E num primeiro momento causando transtornos à cidade, à própria operação, e hoje a gente consegue reter, tratar essa água e evitar com que a gente sofra com a operação. E logicamente, a gente investe muito na educação também das pessoas para entender essa situação climática, como vem sendo discutido no mundo as soluções, tudo que você deve ter de preocupação e investimentos, e a Hidro vem discutindo muito, aprendendo muito também. Eu acho que a gente não pode ser arrogante de entender que a gente sabe tudo. Então, esse tipo de fórum que a gente tem aqui hoje, já agradecendo mais uma vez o convite do IBRAM, em nome do nosso presidente Raul Jugman, agora baiano, né? Eu, cidadão baiano, eu até brinquei lá, acho que eu vou chamar ele de painho, agora ele falou assim, não começa. Mas eu acho que esse é o grande ponto aqui, a gente juntos, a gente unidos, não só as empresas, a sociedade, as pessoas, as ONGs, os especialistas, os institutos, eu acho que juntos a gente vai conseguir sempre um resultado melhor, sempre discutindo com transparência. Eu gosto de dizer muito que eu tenho visto a mineração botando a cara para bater. E isso é importante. Primeiro, para clarificar as dúvidas que as pessoas têm em relação à operação, que é muito importante, todas as coisas positivas, mas sempre podendo ouvir também. Se você não ouve, você não consegue endereçar a necessidade da sociedade. Eu estava num painel ontem falando muito sobre isso, que a gente, no início, as empresas tinham vários projetos para a sociedade que a sociedade não queria. A sociedade, às vezes, estava preocupada com uma outra coisa. Você estava querendo fazer lá um projeto social e ele fala, a dona Maria lá que morava do lado da fábrica, mas tem muita poeira aqui e eu não consigo estender minha roupa. Coisa simples, a gente vai descobrir que não era a poluição da fábrica, era a rua que não era asfaltada. Então a gente vai lá, trabalha com os órgãos públicos, com a prefeitura. Então esse tipo de união, você não só atrelar o seu problema, mas tentar englobar a sociedade, é muito importante também para mudanças climáticas. Eu acho que eu fico por aqui, Davi, nessa primeira intervenção. Não, e trazendo aí alguns pontos, Baranova, que você colocou, né, de ser uma agenda, né, ligada à questão de operações, de investimento, né, a necessidade de você não olhar só na sua cadeia de fornecedores, na sua própria planta, mas ao redor também, porque afinal de contas tudo isso aí tem impacto nos negócios, né? E trazendo essa vertente aí, chamando já a Clarissa para a nossa conversa, né, se fala muito que essas iniciativas, quando a gente fala de um financiamento de projeto, que vai ter alguma linha de ação, né, para iniciativas de mudança climática, a maioria delas deve ser bankable, né? Elas precisam ser autofinanciáveis. Mas eu queria te perguntar o seguinte, como que a gente conecta essa agenda de adaptação de risco junto à agenda de negócios, à agenda de competitividade do setor empresarial? Como que você vê isso? Davi, obrigada pela pergunta e também agradecendo aí o convite ao IBRAM, o nosso querido pernambucano e agora baiano Raul Jungmann, mas sem esquecer das origens, ele é pernambucano com muito orgulho. Mas muito obrigada e obrigada, Davi, por conduzir o painel na companhia aqui do Baranov, do René e da Thaís. Eu acho que eu sempre gosto de trazer um pouco de dados, né, para a gente ilustrar por que eventos climáticos extremos e por que a agenda de adaptação é hoje também uma agenda de negócios, né? E eu acho que a primeira constatação, olhando para o presente, como vocês muito já bem colocaram, hoje eventos climáticos extremos já representam custos econômicos relevantes e crescentes. Então, eu acho que a primeira grande constatação é que gera custo eu não estar preparado para lidar com eventos climáticos extremos. As perdas econômicas globais por desastres naturais vêm crescendo, aquelas que a gente pode relacionar a eventos extremos somaram ano passado quase 370 bilhões de dólares e com o número impressionante que 60% desse total não era coberto por seguro, ou seja, perda econômica direta, sendo 40% só com cobertura assegurada. Então, a primeira conexão, infelizmente, é pelo lado do impacto financeiro negativo que isso causa no presente.
Quando a gente olha para o futuro, com o acirramento, né, dos eventos climáticos tornando-se mais frequentes, mais intensos, e na diversidade na qual eles ocorrem, né, mencionou-se aqui chuvas intensas, mas a gente pode estar falando de secas, de calor extremo, o que há de projeção não é um alento, quando a gente olha para o futuro. Então, tem modelagens de uma entidade que apoia os bancos centrais ao redor do mundo, a NGFS, que roda modelos justamente para tentar capturar possibilidade de riscos, sistemas para o setor financeiro, e que aponta que riscos climáticos ambientais podem levar a perdas do PIB global da ordem de 3 a 4% num cenário net zero, se comparado a um cenário sem mudança climática. Então, não é comparação com business as usual, mas é uma hipótese. Essa hipótese não nos traz notícias alvissareiras, mostrando que, claramente, o mundo e as empresas têm que se preparar para a adaptação, né? Não basta, como o Baranov falou, apenas a gente ter as metas de mitigação, que são fundamentais, mas eu tenho que aprender a lidar com a realidade imposta por esses custos dos eventos climáticos extremos. E aí eu faço um pouco a conexão com a agenda de clima, né? Na 8ª carta, o presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, já sinalizou a importância da adaptação, e eu acho que ele trouxe uns elementos interessantes aqui para a nossa reflexão. Primeiro, o que tem a ver com a exposição dos mais vulneráveis, né? Então, economias emergentes em desenvolvimento são aquelas que estão mais expostas, sim, que têm menos capacidade de se recuperar rapidamente após um evento climático extremo, que pode ser entendido como uma proxy de resiliência, e que, comparando com a média global, tendem a sofrer 70%, impactos 70% maiores. Então, é para essas regiões que a gente deveria olhar. A África, por exemplo, pode ter perda de PIB de até 12% com eventos climáticos extremos até 2026. É uma enormidade. 12% do PIB de perda é uma enormidade. Então, isso reforça a questão um pouco da equidade regional, da gente, de fato, conseguir equipar e canalizar recursos para aumentar o nível de resiliência de economias mais fragilizadas. E eu acho que isso, como chega no mundo das empresas, muito pela gestão do risco, né? O Baranov citou, a fábrica da Alunorte hoje está muito mais sujeita aos eventos da chuva do que teve nos últimos 10, 15 anos, certamente. Então, como é que eu lido com isso, né? Quer dizer, primeiro, a minha operação precisa entender que isso representa uma cessação de fluxo operacional, né? Lucro cessante, por exemplo. Quanto tempo eu levo para recuperar a minha operação? Eu consigo assegurar aquele ativo ou não? O prêmio de seguro vai subir em quantos %? Né? Tem regiões do mundo que hoje não são mais, as atividades econômicas não são mais passíveis de seguro. Isso tem consequências financeiras muito graves, né? Se olhar, por exemplo, para a área de real estate. Cadeias de suprimento que são interrompidas. Então, acho que quando a gente começa a olhar para todas as possíveis consequências, a gente está falando de que a adaptação para o nível empresarial tem muito a ver com gestão de risco, tem a ver com a minha capacidade de entender esses eventos, monitorá-los, me preparar para a continuidade dos negócios, que é a tal da resiliência. Então, com certeza, isso é hoje um fator de competitividade. O quão rápido as minhas operações retomam, o quão seguro está a minha operação para, frente a um evento climático extremo, não afetar a comunidade do entorno, por exemplo, e o quanto eu consigo, de fato, financiar, que aí acho que a gente deixa para a segunda rodada de pergunta. Obrigada. Não, obrigado, Clarissa. Você tocou em vários pontos aí interessantes, né, de financiamento, né? A gente deixa aí para o próximo bloco. Mas você fez uma relação bem interessante com a área dos seguros, né? Seguro também precisa se adaptar, né? Então, a esses eventos extremos, né? A gente tem conversado bastante com a CNSEG, né? Com o Diogo, com a Cláudia, né? E ver como que são as oportunidades também que aparecem dentro desse setor, olhando para a agenda de adaptação, para a agenda de mitigação. Mas, com certeza, quando a gente fala em risco, né? A gente já pensa também em seguro. Mas trazendo aí o René, né? Para a nossa conversa, queria perguntar para ele em relação às lições globais aprendidas, né? Eu lembro que na SBCOP hoje a gente recebeu mais ou menos quase 700 cases globais já filtrados, né? E muitos deles aí de várias regiões do globo, né? Logicamente, nessa edição Brasil, muito mais centrado em América Latina e Caribe,
mas eu queria entender dele, porque esses cases vão servir para a gente para mostrar como que o setor privado tem contribuído para a transição de baixo carbono, é uma liderança pelo exemplo, e claro que esses cases também são escaláveis, têm um poder de se tornar políticas públicas, então a ideia é entender como que ele vê essas oportunidades também, e como que ele traz essa agenda de lição global quando a gente fala dessa agenda de adaptação. René, por favor. Okay, thank you. Thank you for Ibrahim for the invitation first. Thank you also for the kindness of putting the Chilean flag here, which I really appreciate. As you know, BHP is a global mining company, and we are of course based for this region in Chile. And in Santiago is our main office for the Americas, and some of us are, like my case, are Chilean working for BHP, but covering all the Latin American region. I would like to perhaps to start by putting what is the main features of a mining company, which is looking into long term. And so when we make decisions, we always think on the long term, and of course we need to take into account trends and situations that perhaps are not visible today, but will be important for our investments in the coming years, in decades to come. So when we discuss about climate change, that's something that of course a company like BHP is taking very seriously, not because of understanding how will be our contribution to mitigate and to adapt to climate change, but also how we will be ourselves be coherent with this contribution in our own operations, in our own commitments. And I won't give many examples. Perhaps that will come in the discussion. But just to give you one, we decided 10 years ago that one thing that was important for us is that if we saw that copper, that is the main production in this region of BHP, was to contribute to mitigate and to adapt the world to the electrification that is coming, we should starting but being also resilient to the climate change and taking measures to adapt our own production, to be resilient with this process. And we decided 10 years ago that we will move into renewable energy 100%. At that time, we were supplied by coal, energy produced by coal. Our operations are in the north part of Chile and in the desert, so there was no many other options for supplying of energy. But we decided to even terminate our coal PPAs early than the contract was established, and to call for suppliers of renewable energy, mainly solar and wind, to compete for being our suppliers. BHP consumes 9% of Chilean electricity output, so it was a huge offer for suppliers, and we managed to bring more than 5 times the quantity that we were bidding, and we made a real important contribution, not just for us having much lower price energy and renewable, but also bringing a huge investment in Chile. And probably you all know that Chile is one of the countries that has a much green energy supply today, mainly by decisions like this one that we made. So I think it's important also that the contribution is not just being I would say coherent with what you see is our contribution in terms of our production for combating climate change, but also in the way in which you are seeing yourself producing and having a commitment with this. And I think there's many other examples that we can also discuss in this conversation in the way in which you as a company see the contribution that you can or are able to make, but
one thing that was presented here, and I would also like to stress that, is that you are not alone. And could you speak louder? Louder? Okay, sorry, perhaps the microphone is not working. Okay, no, but the other thing that I wanted also to stress is that we need to also to have to see that we need to understand that the way in which we will contribute, to be much more resilient to climate change is something that we need to start thinking on a collective way. It's not that single decisions are being important, but at some point you need also to start thinking that you need to involve other companies, you need to involve authorities, you need to involve even other competitors in this process. And I think this is also an example that we are pursuing, and I think that probably will be the best way to see and to show that collaborating is the only way, to handle a problem that is here, and you need to act definitely in different ways to tackle that. Obrigado, René. Acho que, de fato, é uma agenda que envolve bastante sinergia, né, num número, né, cada vez maior de atores que passam a contribuir de forma sinérgica. E, claro, né, me lembrou na sua fala aqui o conceito de power shoring, né? Então, não sei por que veio esse conceito aqui na minha cabeça, mas quando você falou de energia, né, de disponibilidade, de expansão de renováveis, né, logo me veio à cabeça que hoje o que se procura é uma energia segura, né, barata e também verde. Mas claro que a gente também tem que ligar com as especificidades de cada país, de cada região, para que a gente também não tenha nenhum tipo de impacto negativo em termos aí de competitividade. Né? É uma agenda que não reflete somente a parte de custo, né? Você tem a parte de imagem, de reputação, de compliance, de todo atendimento ao arcabouço regulatório nacional e internacional, e isso passa por acesso a mercados hoje em dia, enfim, é uma agenda aí bastante complexa e muito ligada aí com o que você falou aí nessa última fala. Queria chamar a Thaís agora. A Thaís, ela vai nos dar a oportunidade de ouvir um pouco sobre política pública, né, Thaís? Então, claro que me lembrou também aqui, quando eu vi, né, o escopo aqui do nosso roteiro, né, um ano passado bastante intenso, né, em termos de política pública, mas a maioria dedicada à parte de mitigação. Então, a gente teve aí o hidrogênio de baixo carbono, o mercado de carbono, eólico offshore, os bioinsumos, né, e por aí vai, né? Então, esse ano acontecendo já aí a aprovação na Câmara da Economia Circular, mas na agenda de adaptação, como é que você vê, né, isso a nível nacional, isso a nível internacional? Sabemos que a COP vai trabalhar essa agenda em termos de indicadores, de transparência. Enfim, como é que você enxerga o papel da política pública, né, na promoção da agenda de adaptação? Obrigada, Davi. Obrigada, Ebram, pelo convite. Obrigada aqui também todos na mesa. Eu acho que é sempre bom lembrar, né? A nossa mesa tem um recorte de discutir adaptação, porque já é uma certeza. Então, como foi dito aqui pela Clarissa, a gente está hoje numa média de aumento de temperatura de mais ou menos 1,3 graus. E aí, lembrando que o limite estabelecido ele foi de 1,5 grau. Então, só com a quantidade de carbono que já foi emitida hoje, é muito provável que a gente chegue, que a gente ultrapasse 1,5 grau. Isso significa que a gente sabe que, de acordo com os relatórios, a cada 0,1 de aumento de temperatura, os efeitos vão escalando de uma forma muito grande, né? Então, a gente nem consegue prever exatamente todos esses efeitos, mas a gente já vive e já sabe que eles existem. Tudo isso para dizer que a gente precisa trabalhar com as duas perspectivas. Então, a gente precisa continuar com todos os esforços de mitigação, porque se a gente não tem os esforços de mitigação, a gente ultrapassa muitos limites seguros. E aí, lembrando, né, que nos relatórios, se a gente não tiver os efeitos de mitigação, a gente pode ultrapassar os 3 graus, e aí é impossível você ter qualquer tipo de ação de adaptação. E precisamos, sim, de ações de adaptação muito estruturadas para lidar com esse aumento de temperatura que também já se coloca de uma forma real, né? Isso é uma realidade.
Bom, sabendo disso, então a gente também tem o que fazer e como se planejar. No âmbito de política pública, existe, né, acho que o primeiro passo, que é o que vai ser discutido agora na COP, quais são os indicadores de adaptação. Então, teve sim um esforço muito grande no âmbito das convenções, teve um avanço muito grande em todo o bloco de mitigação com o acordo, né? Acho que o Acordo de Paris é o grande marco e todo o acompanhamento que a gente faz. É, esse ano, uma perspectiva grande de que isso seja votado e que a gente consiga avançar nesses indicadores. E o próximo passo, e aí isso precisa se conectar com os planos nacionais de adaptação. O Brasil tem o seu plano, então lembrando que o Brasil, a partir da NDC, né, que é a meta que cada país se compromete globalmente no âmbito da convenção, essa NDC, como ela vai ser implementada, é o que a gente diz no Plano Clima, que é a nossa política nacional que dá os detalhes sobre essa implementação. O Brasil foi um dos primeiros países a submeter a sua NDC. Esse ano aconteceram os processos do Plano Clima e o Plano Clima ele tem a vertente de mitigação e a de adaptação. E aí a gente tem evoluído nessa área, mas vale lembrar que o financiamento para adaptação ele ainda é um problema. A gente sabe que financiamento ele é um problema para a agenda de clima em geral, né? Que essa é a grande discussão, que a gente precisava chegar em 1,3, o acordo ficou em 300 bi, o documento agora propõe, né, como que é essa rota para chegar nesse valor, e que não adianta a gente esperar que mecanismos comuns, né, que as doações dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento vão suprir esse gap. A gente sabe que não vai. Então, a gente precisa achar formas viáveis de financiamento. Então, aproveitando aqui alguns dados, né, que a Clarissa mencionou, a estimativa, a gente teve um lançamento de um relatório recente focado em adaptação, é de que sejam necessários aproximadamente 350 bilhões ao ano para construir resiliência nos países em desenvolvimento. Esse valor ele equivale a aproximadamente 0,5% do PIB projetado. Então, é um valor que parece muito alto, mas quando você vê o impacto dos efeitos nos PIBs desses países, é um investimento. Então, assim, a grande questão em adaptação é sair da perspectiva de custo e olhar para a adaptação na perspectiva de um investimento, porque é o custo que vem lá na frente. E aí o grande desafio que eu vejo é como que a gente lida com essa diferença de timing, principalmente num horizonte de política doméstica, onde as decisões são tomadas, né, num horizonte de 4, no máximo 8 anos, e a gente está falando de efeitos que vão além desse prazo. Então, é uma adaptação, e aí grande parte, né, desses investimentos em adaptação, eles são investimentos que também ajudam a construir as bases em relação a bens públicos. Então, grande parte, né, nesse relatório, ele aponta que 75% deste investimento deveria ser investimento público, o que não significa que é investimento novo. A grande questão é como é que a gente revisa os critérios. Então, eu acho que, voltando no âmbito da convenção, esse grupo dos indicadores globais ele é muito importante porque ele dá uma base para isso. E aí, como que a gente usa, começa a ter adaptação como um critério transversal para as diversas políticas públicas. Então, programas de infraestrutura urbana, programa de habitação, por exemplo, como Minha Casa Minha Vida, deveria levar isso em consideração. Porque senão isso vai ser um custo. E aí, claro, né, como já foi dito aqui também, são custos e que reproduzem a desigualdade que a gente tem no país, porque os mais afetados também são os mais vulneráveis. Então, eu acho que é muito a evolução dos critérios, eu acho que é muito fundamental. E aí, uma outra questão em relação à política, que a adaptação, ela é uma questão bastante local. Então, precisa de um papel muito protagonista também dos estados e municípios, que a gente sabe que muitas vezes são os que têm menos receitas. Então, é muito importante que isso tudo seja feito de uma forma mais integrada. Obrigado, Thaís, excelente, né? Quando a gente fala em política pública, já me vem à cabeça a função, né? Qual que é o papel da política pública dentro do setor empresarial, né? Que é
da gente pavimentar esse caminho no ambiente regulatório, com regras claras, segurança jurídica, para que o empresário, né, o Baranov, aí o René possa operar com segurança jurídica, regras claras, né, e de forma aí tranquila, rumo aí à implementação dos seus negócios. Mas a gente precisa também entender o papel, né, do setor industrial, no caso, né, dentro desse desenho de política pública. Né? Você citou aí o plano clima, mitigação, adaptação, e claro, né, o setor privado ele precisa fazer parte da construção dessa política pública, porque no final do dia é ele que vai operar, é ele que vai definir até onde pode ir, né, sem deixar de lado a sua competitividade, né, até porque é importante você ter isso em mente, de forma a você trabalhar da melhor forma possível essa implementação. Bom, queria retomar aqui com o Baranov, né, e falar um pouco sobre desafios e aprendizados. Né, como é que você vê isso dentro dessa agenda de adaptação, mas com a visão mais de longo prazo, né, numa estratégia de maior tempo, como é que você enxerga essa agenda dentro da Hydro? Bom, primeiramente eu troquei sua água aqui para você tomar essa aqui, tá? A latinha é muito bonitinha, você já viu? De alumínio essencial, alumínio da Hydro. Vamos levar para fora. Mas dito isso, é assim, os investimentos, a Hydro entende que ela tem que fazer a parte dela em todo esse contexto de adaptação, todo esse contexto de investimento para a melhoria do clima. A gente não tem como prever tudo o que vai acontecer, mas a gente tem como prever e planejar como vamos agir. Então a gente tem feito, não financiamentos, mas a gente tem se autofinanciado em alguns investimentos que eu acredito ser muito importante para colaborar com o clima, com a adaptação, tanto a curto prazo, médio e longo prazo, como você colocou. Então, desde 2022, um exemplo, a gente vem investindo 12,6 bilhões de reais em descarbonização, mas não só a simples descarbonização da troca da maior refinaria do mundo, que é a nossa, da Alunorte, de troca de óleo combustível para gás natural. Mas também eletrificando as caldeiras, também investindo em plantas eólicas e solares pelo Brasil. Por ser uma empresa eletrointensiva, um grupo que consome muita energia, a gente entende também que tem que colaborar com o sistema, cada vez trazendo mais energia renovável, trazendo mais limpeza para a nossa operação em termos de energia. Então, esse é um ponto que a gente vê. E a nossa meta, inclusive, é zerar a descarbonização, a própria descarbonização, até 2050. E esse é o nosso grande projeto, vamos dizer, de longo prazo. E, logicamente, os investimentos em tecnologia, como a gente falou da piscina agora, aquela grande piscina para reter água, também é importante, mas também como você opera dentro da mineração, dentro da refinaria, dentro do alumínio. Eu acho que isso tudo é uma maneira de você colaborar com tudo isso, como empresa responsável. Eu estava em um outro painel discutindo no Sebrae ontem, e eu fico muito feliz de ver que toda a mineração está com o mesmo discurso. Projetos similares, cada um dentro da sua realidade, cada um dentro da sua região. Isso mostra como a mineração, a indústria tem mudado percepção. Logicamente, uns desde o início, outros demoraram um pouquinho mais, mas eu acho que hoje não se nega os desafios que temos na indústria e na sociedade como um todo. Então eu entendo, eu tenho muito orgulho de estar trabalhando dentro da Hydro com essa perspectiva. A gente aprende muito, mas também a gente ensina muito. E eu acho que para a COP vai ser muito interessante mostrar como o Brasil é referência em muita coisa. Já estive em algumas COPs, vocês todos aqui também, mais de 4, 5, 6, cada um dentro da sua realidade, e nenhuma delas tem floresta como a gente tem. E a gente tem aquela mania de se autocriticar e achar que os outros são melhores que a gente. Muito se fala de Amazônia, mas ninguém conhece. Nós conhecemos, né, Clarice? A gente está lá toda semana. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que o Brasil pode ser referência. E eu espero que a COP mude isso na questão adaptação, na questão de financiamento, para mostrar que nós também sabemos a melhor maneira de financiar o futuro da Amazônia, o futuro do verde no planeta, né? Eu acho que o legado da cidade já está lá em termos de construção e infraestrutura, mas tem muita coisa para a gente passar a liderar as discussões. Quem vai falar melhor de floresta que a gente? Quem vai falar melhor em adaptação para a gente? Quem vai falar o que é melhor para a sociedade em torno da Amazônia? E eu nunca deixo de esquecer, eu não quero que a gente nunca esqueça das comunidades, ribeirinho, quilombola, indígenas, todos que estão ao nosso redor. As pessoas são muito importantes
para que nesse cenário completo a gente consiga atingir os objetivos. Não adianta você resolver um problema e deixar o outro de lado. Então, através dessa união de conversas que nós temos, de aprendizado, a gente vai ter como ter melhores ações. Eu acredito que essa COP, a gente vem falando muito isso, né? É a COP da ação, é a COP da entrega. Eu fico muito feliz de saber que, por exemplo, a Hydro tem a maior entrega de descarbonização para a COP. E nós estamos entregando, né? Então, eu acho que é importante e é que isso não pare, que isso não seja uma onda, que isso, nesse caso, no bom sentido, que isso seja um tsunami eterno. Porque a gente tem que sempre melhorar, sempre tem o que aprender, sempre tem como agregar e sempre tem como a gente trabalhar junto. E é interessante que você falou, né, que isso não pare, né? A COP é um dos milestones, né? A gente já enxerga a agenda como um processo de melhoria contínua, né? E como você bem falou, acho que a ideia aqui é a gente aprimorar dia após dia, para que a gente possa aí avançar nessa agenda de baixo carbono, né? E eu até aproveito só para finalizar, para até parabenizar a CNI. Eu acompanho a CNI nas últimas 4 COPs e você há de concordar comigo que a influência da CNI hoje nas empresas não tem nada a ver com a de 4 anos atrás. Como evoluiu? E é isso que a gente espera. Ninguém tem que ser o melhor em tudo, mas a gente tem que sempre evoluir. Um ano tem que ser sempre melhor do que o outro, em entregas. É isso que eu acho mais importante para a indústria e para a sociedade em geral. Tem um princípio japonês que chama Kaizen, né? Hoje melhor do que ontem, né? E aí a melhoria é contínua. Mas você falou em legado também, talvez esse seja o maior legado da COP, né? Você aprimorar essa comunicação, mostrar o que o Brasil já fez, né? Que o Brasil está na vanguarda em várias agendas quando você fala de descarbonização, várias iniciativas de adaptação. E a gente percebe também algumas outras oportunidades de divulgação de agendas já consolidadas aqui no nosso país. Eu, por exemplo, é muito difícil encontrar no mundo inteiro um posto de combustível onde você tenha tantas opções, né? Você tem etanol, biodiesel, enfim. São coisas que o Brasil tem isso muito consolidado já. Acho que a gente precisa mostrar, a gente precisa jogar a luz e mostrar que a gente está bem à frente também aí quando você fala de descarbonização e também na agenda de adaptação, porque até onde eu sei, acho que está uma agenda bem consolidada também, né, aí no plano de mitigação, adaptação, né? A gente falou muito de investimento já, né, Clarissa? Assim, a gente tocou, a gente ficou aqui, né, esperando um pouco para chegar a sua vez, né? Mas aqui a gente tem, né, queria saber a sua opinião também do papel do setor privado, como é que você vê a performance do setor privado dentro dessa agenda de adaptação, mas a gente não pode também esquecer de falar do financiamento, porque na nossa visão ali de CNI vai ser um dos temas mais debatidos, né? Já foi em Baku, com certeza vai continuar aqui no Brasil, até porque para fazer uma transição numa agenda de implementação custa e custa caro, né? A gente tem muito recurso internacional, mais ou menos de 500 a 600 bi por ano, né, de fluxo de capital internacional para ações climáticas, 4,5% a 5% vai para a América Latina e Caribe, muito pouco, né? Muito pouco ainda quando você olha para o Brasil, quando você olha para um segmento de micro e pequenas empresas, você precisa desenvolver vários mecanismos de garantias coletivas, trabalhar a rede cambial, né, e por aí vai. Mas queria te escutar também como é que você enxerga o papel do setor privado dentro desse cenário, né, e o que você também enxerga em termos de melhoria. Como que a gente pode trabalhar essas oportunidades dentro do nosso setor. Davi, obrigada pela pergunta. Eu talvez, e dizem que um bom painel é sempre quando nem todo mundo concorda com tudo, né? Então, eu vou trazer aqui, talvez, uma visão ligeiramente diferente dessa eu acho que, reconhecimento de que, inclusive em adaptação, a gente está muito adiantado. E aí, como sempre, olhando um pouco para os números, e aqui eu estou falando global, né? Os números que eu vou trazer aqui relatam um quadro ligeiramente diferente, e sim que o setor privado começou a entender os seus verdadeiros desafios, mas que a gente está ainda num estágio bem inicial. E talvez, para ilustrar isso, citar um dado da S&P Global, segundo a qual apenas 35% das empresas listadas no S&P 1.200, ou seja, que pega as maiores empresas por valor de mercado, as maiores 1.200 empresas listadas, e nesse conjunto apenas 35%, então 1/3, tem plano de adaptação formal. Então, se eu olhar numa métrica, né, do copo meio cheio, meio vazio, ele está mais vazio do que cheio. E isso, mesmo com
custos financeiros para lidar com a adaptação projetados na casa dos 25 trilhões até 2050 pela mesma S&P. Então, a gente tem um tamanho aí de custo que não condiz com já o dinheiro, com o preparo alocado por parte das empresas. E quando eu olho justamente pelo lado do financiamento, acho que a Thaís trouxe um pouco aí essa provocação do lado das políticas públicas, mas o financiamento climático hoje, ele é mais de 90% direcionado às iniciativas de mitigação, porque sempre foi o nosso foco, como é que a gente reverte a transição, a trajetória de emissão de gás de efeito de estufa. Para reverter essa curva, precisa investir em novos processos, em novos produtos, em novas tecnologias, isso requer muito. A adaptação só leva 3% dos recursos. Então, nem as empresas têm planos preparados, nem os recursos identificaram ainda direito esses projetos, então o que a gente tem é sim um descompasso muito grande entre a realidade que se impõe e a forma como tanto as empresas apresentam seus projetos, quanto o recurso está chegando. Então, isso acho que é uma primeira constatação que eu não gostaria que a gente negasse, né? Que a gente ainda não está pronto para financiar isso. Se eu pegar o caso da mineração, por exemplo, que é uma indústria altamente impactada, que é uma indústria que depende do território, né, no qual ela opera e onde os eventos climáticos se fazem muito presentes, o que a gente fez um mapeamento na Catavento, mostrando que sim, as grandes empresas que estão aqui todas representadas já estão cientes, já sentem na pele e já têm várias abordagens para pelo menos identificar os seus ativos mais arriscados, seja fazendo uso de modelos de projeção climática, de imagens de satélite, que cada vez mais ajudam, seja justamente trabalhando com as comunidades para mapear as vulnerabilidades locais. E tem, portanto, sim, modelagem, engenharia. Então, assim, essa é a boa notícia. Estão cientes, estão trabalhando, têm ferramentas e estão identificando essas oportunidades. Eu acho que o que falta para o financiamento é justamente a gente mostrar que, sim, se espera muito do financiamento público, porque aí tem muito a ver com as infraestruturas resilientes, como é que a gente vai preparar as nossas estradas, as vias de escoamento, vias de transporte. Então, tem muito... Acho que o nosso reflexo é entender que tem muita atribuição pública para isso, mas do ponto de vista privado, como é que eu vou apresentar para os meus conselhos um investimento que, na verdade, a taxa de retorno é o custo evitado. Então, é muito mais desafiador do que quando eu apresento uma oportunidade de crescimento, onde eu tenho lá né, um market share do qual eu quero me apropriar. Aqui eu não quero perder condições de atender o mercado. Então, a métrica do custo evitado, ela é menos, eu diria que glamourosa, do que a métrica do crescimento. Então, o que eu acho que para a gente conseguir, de fato, trazer mais dinheiro para isso, a gente vai ter um trabalho de educação, identificar muito bem esses projetos. Tem atualmente surgindo, né, eu não estou com o número aqui, mas, por exemplo, um crescimento de bonds associados a catástrofes, né? Então, isso tem, como o seguro está mais difícil, né? E aí tem uma métrica interessante, você tem conversado com a Cláudia Prates, ela trouxe isso num evento que a gente fez, fechado, mas o número é público, dizendo que a cobertura de seguro, por exemplo, o Brasil, para eventos climáticos extremos, está numa média de 10%, comparado com 40% no mundo. Então, a gente tem muita educação ainda com seguros e olhando para esses vários instrumentos e ferramentas. Então, quando eu penso em financiamento, eu acho que primeiro a gente tem que construir um business case que seja atraente. Partindo de uma lógica de custo evitado, isso é mais desafiador. Não significa que seja conjunto vazio, mas é mais desafiador. O segundo é como é que eu, de fato, consigo identificar as diferentes ferramentas de financiamento, não necessariamente as tradicionais, mas também, eventualmente, títulos, né, de dívida de, enfim, catástrofes ou outros tipos de financiamento que, de fato, eu consiga alocar para essa realidade. E aí eu acho que quanto melhor for o ferramental, eu diria que de monitoramento desses riscos e capacidade que eu tenho de antecipar danos maiores, melhor. Então, tudo que é automação, drones, sensibilidades, acoplado aos modelos matemáticos de projeção e de clima. Então, eu acho que tem muita tecnologia,
ter uma capacidade de inovação, talvez esses sejam os business cases mais fáceis, né, de eu estar me equipando melhor, acoplado a tentar minimizar o dano. Então, Davi, acho que a minha mensagem aqui temos que trabalhar muito ainda para melhorar, acho que a financiabilidade da adaptação. Eu acho que o quadro ainda não está, eu acho que tão claro, completo e resolvido como eu acho que a gente está num estágio ainda mais incipiente do que no caso de mitigação. Com certeza, acho que mitigação está muito mais à frente, né? Você colocou aí a quantidade de investimento, financiamento direcionado para cada uma, né? E aí é latente, né? A gente consegue perceber a diferença também entre uma e outra, né? Mas acredito também que tem se tratado mais, né, a adaptação hoje em dia, né? A gente vê isso nas reuniões de COP e outras interações que a gente tem, mas claro, ainda num nível, né, abaixo, bem abaixo aí do satisfatório. Mas passando um pouco aí da parte de financiamento, que a gente enxerga também como uma barreira, né, quando a gente fala de barreira de políticas públicas direcionadas aí dentro dessa agenda, basicamente se repete, né, ela basicamente se repete. A gente fala de políticas públicas, a gente fala de financiamento, a gente fala de tecnologia e inovação, a gente fala também da parte de educação, de qualificação profissional, que, aliás, eu acho que é um tema também que tem uma conexão bastante forte, né, com a agenda de adaptação. Hoje existe essa demanda, né, por formação profissional dentro do setor industrial, de se trabalhar a agenda de adaptação, falta mão de obra, vai precisar ser desenvolvido. Não é só uma constatação aí a nível nacional, mas sim a nível internacional, né? Isso que a gente vê aí também dentro dos nossos debates. Mas tem uma outra barreira que a gente fala pouco, mas que tem grande impacto, que é a parte da governança, né? Uma governança bem estabelecida, ela é fundamental para o andamento da agenda, né? Então, eu queria que o René falasse um pouco sobre essa temática, né, da governança, qual que é a importância disso na tomada de decisão lá da BHP. Thank you for your question. I would start by saying that I think that what Clarissa was mentioning is very challenging in terms of that you always rely on what is the public policies or the public financement, but there is room also for companies to be much more active, I would say. And there's a lot of examples of companies that have been bold in terms of deciding with years ahead that you need to start thinking on different ways in which you need to, I would say, accommodate your operation to cope with the challenges that will come in terms of particular mitigation, but also adaptation. Let me put you some examples here. 10 years ago, Escondida, which is the largest copper mine in the world, in Chile, operated by BHP, took all the water that we were using, more than 3,000 liters per second, from wetlands in the Andes Mountains. And that was a common practice in all the mining industry at that time in Chile, so 12 years ago. And the company decided that was not sustainable. That at some point, because of climate change, because of reputation, because of the demands from the society, that was something that we need to change. And we started the first mining company in Chile, to develop a desalination plant 130 kilometers away at the coast, and what was an investment of more than $4 billion US. And the administration has to put this in front of the board and say, well, we're not forced to do that. We are spending, such a huge amount of money for something that is not required for anyone today. But we are completely convinced that this is something that we need to do. And and anecdote is that I was working for a competitor of BHP at that time, and we thought, well, they're crazy. No? Why? Why on earth are they spending $4 billion in something that is not required? Nobody is asking for that. Short sight. Now, I would say it's not a standard. It's not required in Chile, but all projects, even the projects that are already operating, and not to speak for the new projects that will enter,
all of them are moving to desalination plants because all of them are now realizing that that was not sustainable. So back to what Clarissa was saying, I think there's a room also to be much more bold in the private sector, to not to wait for public policies, not to wait for having a problem just in front of you, but to act in advance and to be much more, I would say, active and proactive, perhaps to see that these are challenges that at some point will be important to face. Well, I put in my first intervention that we are achieve scope 2 of emissions 0 because we are all we are consuming just renewable energy. That's the first mining operation in Chile that did that, and all the rest is now following. There's no a requirement for doing that. There's not a public policy, asking for companies to go for scope 0 or to commit to be, operation neutral in 2050, as many of, including BHP, are now in committing. So I think that there is a lot of, room for the private sector also to start looking much more proactively on what can I do by myself and not waiting until we have an issue, or we have perhaps a situation that cannot be changed, and that also imply a lot of activity that currently we are doing, using technology, using intelligence, artificial intelligence, using innovation, to see how we can start today to change perhaps our own scope 1 emissions, in a way that is perhaps, as I mentioned, not required, but it's part of our effort and this change of culture that was also mentioned in terms of that there are room to be much more bold, and we need, to use this as a signal that we are also part, of a common effort, and we are not just waiting until another one, third party says what has to be done. Excelente, René. Acho que já conecta bastante aí com o que a Clarissa colocou anteriormente, né, quando você fala de setor privado, o papel do setor privado, você tocou aí na velocidade e se espera ou não o setor público, então acho que abre oportunidades também e conecta com a pergunta que eu vou fazer aí a Thaís também. O que falta para a gente dar velocidade a essa agenda de adaptação hoje, Thaís? Como é que você vê, né, a importância de ter uma velocidade mais alta nessa agenda de adaptação? A gente conversou aqui que está muito aquém da expectativa, né, num diferencial bastante grande quando se compara com a mitigação, mas como é que você vê essa possibilidade de acelerar essa agenda hoje em dia, né, de acordo com todas essas dificuldades que a gente vem falando aqui, de financiamento, de políticas públicas, de tecnologia, mão de obra, mas como é que você vê essa possibilidade ainda? E já considerando, né, a gente está em época de COP, né, a responsabilidade comum, porém diferenciada, né, quando a gente fala nessa relação entre países. Bom. Eu acho, Davi, que a gente tem uma oportunidade que tem avançado, que é a questão do monitoramento. E aí, tanto o monitoramento dos riscos de uma forma mais objetiva, quanto a questão da evolução na mensuração do project finance, entendeu? Do business, assim, dessa análise de custos de uma forma diferente, que você consiga realmente incorporar esses riscos nessa análise de retorno. Então, por exemplo, uma última estimativa, né? Acho que existem 2 relatórios, um fala que a cada dólar que você investe em ações de adaptação, você tem um retorno de 4, um outro fala de 1 para 10. Enfim, são contas que estão começando a acontecer, o famoso custo da inação, que a gente precisa de muito mais conhecimento. Então, acho que esse é um início, isso tem evoluído e é importante que siga evoluindo. E em relação ao monitoramento de territórios mesmo, vale reconhecer que o Brasil tem uma plataforma única que é reconhecida globalmente, que é o Adapta Brasil. O Adapta Brasil, ele faz a combinação de diversos indicadores, trabalha com dados públicos, secundários,
mas que ele indica os municípios que são mais resilientes, numa combinação entre vulnerabilidade, né, que são vários critérios ali que são olhados, e o que existem de medidas, né, no âmbito municipal para lidar com todos aqueles riscos que se apresentam. E aí essa combinação mostra. Por que a gente não usa mais isso, né? Então, se existe essa plataforma, ela pode ser usada num momento de construção de política pública. Eu acho que o exemplo do seguro, ele é excelente, porque os seguros, eles têm sido, né, as seguradoras, a CNSEG, é um parceiro muito estratégico na identificação desses riscos, porque é um setor privado que pode ajudar nesse monitoramento, porque é fundamental que, como setor, eles entendam muito bem desses riscos, porque é o que vai impactar diretamente o negócio, o que vai poder ser segurado, para que a gente consiga chegar num próximo passo de dar incentivos para quem tem ações de mitigação e adaptação. Então, se você está avaliando, né, um negócio, ou enfim, algum tipo de, ou seguro ou crédito, né, aqueles que têm ações deveriam ter, para o que está pegando um crédito, uma taxa mais atrativa. E aí eu estou falando nos diversos âmbitos, tanto privado, quanto um país, quanto um município, quanto um estado. E quem está segurando também tenha condições melhores e possa fazer um seguro, né? E quem está tomando medidas. E aí é esse tipo de adaptação que precisa acontecer. Eu acho que a gente já tem exemplos. É uma questão realmente de se priorizar e dar escala. No setor privado, vejo o setor de seguros, realmente, como eu disse, como um setor bastante estratégico. E no Brasil, a gente também tem um outro setor que vale a pena salientar, que são as soluções baseadas na natureza, que ainda é a opção mais barata de mitigar e que são excelentes aliadas também na adaptação. Então, a gente vê que sistemas de plantio mais diversos, eles são mais resilientes, precisa de menos água, soluções baseadas na natureza para o contexto urbano, né? Então, áreas com mais verde, elas também conseguem reter mais água, são mais resilientes. Então, uma série de alternativas que elas precisam realmente ser mais priorizadas. Excelente, você falou aí de incentivos, mas eu vou guardar aqui para... Alô? Perdeu. Alô? Alô? Parou. Alô? Problemas técnicos. Alô? Alô? Agora voltou. Voltou. Voltou e foi. Só um momentinho. Agora sim. Agora voltou e ficou. Tá bom. Bom, mas a Thaís falou sobre incentivo, né? Mas eu queria depois, na sequência, vou passar primeiro para o Baranov, já para ir pensando aí com a Clarice, qual que é a importância dessa figura também para a política pública e também dentro dessa agenda. Hoje o que a gente tem muito em termos de visão é se trabalhar um lado da política pública, que é o comando, controle e fiscalização. O incentivo fica sempre para depois. Mas é ele que vai virar, né, essa chave, ele que vai dar escala. Você falou de priorizar e dar escala também, Thaís. Acho que esse é um ponto fundamental. Né? Me lembrou até no projeto de lei de hidrogênio de baixo carbono. Foi uma das primeiras vezes que eu vi, né, o lado do incentivo econômico, quando você trabalha a suspensão de alguns tributos por um determinado período, e também a figura do crédito fiscal, né? Então já traz aí uma inovação dentro da política pública aí de incentivo brasileira, né? Mas Baranov, a gente também tem outras formas de acelerar, né? A gente tem a forma da inovação. A inovação ela dá muito escala. Como é que a Hidro trabalha essa agenda dentro da agenda de adaptação e visando aí uma estratégia de longo prazo também? Bom, inovação, na minha cabeça já vem tecnologia, né? Então andam juntos. E tem várias situações que a gente atua hoje. Posso te falar de uma situação técnica, que é o nosso Tailing Dry Backfill, que é uma tecnologia que nós trouxemos para o Pará e agora está se disseminando por outras empresas, onde você retira a bauxita do solo e já recompõe em ciclos para como ela era, mas sem a bauxita, ou seja, você não tem mais o empilhamento, você não tem mais barragens, rejeitos, e isso é muito bom para meio ambiente, para tecnologia, para a maneira que você opera, para você ver como é que a gente pode evoluir. Mas dentro dos nossos diálogos, do entendimento de onde atuamos, por exemplo, uma que eu tenho muito orgulho de falar hoje,
Aí voltando um pouquinho à parte de energia, é que hoje a gente tem um projeto que já está operando em piloto e vai ser uma nova indústria com certeza, que a gente usa o rejeito do açaí, que é um rejeito do Pará, para fazer biomassa, substituir carvão, por exemplo. Então esse é muito interessante. E você não consegue fazer isso se você não juntar as universidades, os especialistas, a comunidade, e você acaba pegando um problema do estado, que é o caroço do açaí, transforma em biomassa, gera emprego na região e gera um processo cada vez mais limpo e sustentável dentro da sua operação. Então, a inovação ela tem que estar nas nossas cabeças o tempo inteiro, tem que estar também a parte de tecnologia, o investimento em tecnologia. A gente fala muito em inteligência artificial, eu acho que a gente tem um grande desafio hoje de usar a inteligência artificial a nosso favor, mas não gerar desemprego. Você tem que usar a inteligência para ser inteligente, né? Vamos dizer assim, né? Você tem que ter a inteligência de poder usar, beneficiar a sua operação, beneficiar o seu dia a dia, mas trazer benefício para as pessoas, que é o que também importa bastante dentro desse contexto que a gente vem falando. E eu acho que isso vai também ser um marco na COP. A própria CNI tem discutido, investido nesse tipo de discussão, e eu acho importante. A gente vai em ciclos, né, de evolução. Nas primeiras COPs, muito se discutiam. Depois passaram assim, mas o que nós vamos entregar? Quais vão ser os próximos passos? Agora, ação. Então, a gente tem que entender que tudo é benéfico, tudo tem um timing. Você não resolve uma coisa do dia para a noite. Você precisa de processo, você precisa de planejamento, você precisa de investimento. O dinheiro não nasce em árvore, infelizmente. Se nascesse, estava tudo resolvido, né, Clarissa? Mas eu acho que essa é a grande importância da discussão, do diálogo, da tecnologia, dos investimentos e como uma indústria ela pode ser referência em algumas coisas, ser aprendiz em outras e trazer toda a sociedade e trazer todas as empresas pequenas também. Porque as empresas que têm um tamanho maior, maior capacidade de investimento, elas têm que trazer as outras. E é através de CNI, Federação das Indústrias, sindicatos, que a gente consegue disseminar essa informação e trazer, por exemplo, um setor da mineração, o agro, tantos outros que vêm evoluindo aí. Agora nós estamos na mineração é top. O agro é pop, a mineração é top. Então a gente tem que aproveitar esse momento de estar no topo da cadeia, todo mundo falando de mineração, minerais essenciais, terras raras. Temos que aproveitar a oportunidade, transformar em ação, investimento e entregas. E com certeza tudo isso ligado à inovação, né? Então, terras raras, toda a parte de digitalização, essa parte de economia de baixo carbono, muito ligado com a parte de inovação. Esses dias eu estava lendo um projeto de data center e a quantidade de itens que ele vai ter que cobrir relacionados à sustentabilidade é enorme, né? Tem vários critérios, tem que ter renováveis, tem que trabalhar a recirculação de água, né? Enfim, tem vários pontos que estão muito relacionados à agenda que a gente está conversando aqui, né? Uma baita adaptação, com investimento, financiamento. Exato. E com certeza acho que é só um dos exemplos, né? Mas abre oportunidades também, né? Acho que o René falou sobre dessal, né? Dessalinização. Data center vai utilizar muita água, assim como outras atividades também. Abre espaço também para água de reuso, né? Talvez aí olhar para as ETs e dessa forma otimizar o que tem de disponível, né? Você falou aí do caroço do açaí, já me lembrou de economia circular. Você não olha a agenda de resíduo, você vai olhar uma agenda de recurso estratégico para você, né, trabalhar dentro da sua cadeia, né? Mas queria aqui agora trazer a Clarissa para falar um pouco de incentivos, né? Como é que você vê essa agenda dentro aí, do nosso país, a nível nacional? Hoje há um incentivo para que as empresas possam prosperar dentro dessa agenda de adaptação? Como é que você enxerga, né? É claro que a gente me lembra muito da indústria 4.0 quando a gente fala de incentivo, né? Porque é uma tecnologia cara, né? Mas a partir do momento que você incentiva, que você investe, que você fomenta, você ganha escala e dessa forma o preço também cai e passa a ser acessível, né? A gente viu isso também nessa parte de renováveis acontecendo bastante, né, Clarice? Mas como é que você vê aí a nossa realidade hoje em dia, o nosso cenário? Então, primeiro, deixa eu só falar aqui para o Baranov que eu adorei, mineração é top. Agora eu vou adotar, mineração é top. Então, Davi, assim, do meu conhecimento, incentivo no sentido mais tradicional da palavra, seja via isenção fiscal, seja via
rebate, né, de taxa de juros, por exemplo, eu acho que a gente ainda não dispõe disso, de mecanismos e de ferramentas. Mas eu acho que, por outro lado, acho que a gente tem melhorado muito a mensuração. E aqui eu queria... E por quê? Porque o custo dos eventos tem aumentado muito. Então vou ilustrar de novo com alguns dados, e eu acho que isso é fundamental para aumentar, para elevar o nível da importância desse tema, e aí a gente pensar justamente em quais poderiam ser os mecanismos para lidar com ele, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, perdas anuais médias por desastres naturais no Brasil, as perdas cresceram 10 vezes entre a década de 95 e 2004 em relação à década 2015 e 2024. Então, as perdas passaram de 4 para 40 bi de reais. Então, isso é um dado muito relevante porque acende o sinal de alerta. Danos são mais graves do que perdas, porque perdas você afetou, né, digamos assim, o fluxo de caixa, você vai ter um soluço, mas você retoma, né? Dano é irreversível, a ponte caiu, né? O rio passou, destruiu a ponte, você vai ter que investir numa nova infraestrutura, pensando de uma maneira mais resiliente. Os danos registrados aumentaram, nesse mesmo período, cerca de 4 vezes, né? De 1,6 para 7 bi. Então, e o dado mais recente, também graças à melhoria da qualidade de monitoramento, mostra que 90% dos danos materiais foram relacionados a clima, 80% relacionados a chuvas intensas. Então, acho que a gente consegue identificar cada vez mais e melhor de onde vêm os nossos problemas. E aí a gente tem justamente, acho que melhorar a permeabilidade desses dados. A indústria do seguro, né, eles brincam muito, falam, a gente nunca foi convidado para essas conversas de clima como a gente está sendo agora. Então, isso é muito importante, porque eles têm a cultura do longo prazo, da modelagem e de trazer, né, a valor presente com possibilidade de eventos futuros. Então, eu acho que a gente cada vez mais contar com essa inteligência da indústria do seguro é fundamental e aumentar a quantidade de ativos, inclusive o setor privado, que possam ser passíveis de serem assegurados. Como eu mencionei, média global 40%, Brasil 10%. Então, a gente está muito aquém da média global. Gostei muito que você trouxe a plataforma Adapta Brasil, porque isso mostra que o Brasil, e aí por isso é que eu discuto muito, Davi, essa questão dos incentivos terem que ser monetários, na minha visão, ou fiscais, eles não têm que ser. Ferramentas como a Adapta Brasil são baita incentivos para que as empresas façam uso desse mapeamento, está ali à disposição. E a boa notícia é que várias estão fazendo. Você conversa com as empresas que atuam em território, que precisam, portanto, melhor conhecê-lo, usam, acho que, 2 grandes plataformas que o Brasil tem, de uma maneira, eu acho que, muito importante. A Adapta Brasil, que mapeia a resiliência de ativos críticos, e o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Alerta e de Desastres Naturais, que desde 2011, né, que a gente está aqui rodando há mais de uma década, também ajuda a prevenir o impacto dos desastres. Então, esse tipo de ferramenta, na minha visão, ele é fundamental para prover as informações necessárias para que as empresas as incorporem. A sinalização do Plano Clima Adaptação é outra política pública e outra ferramenta fundamental. E, no caso da mineração e siderurgia, há uma diretriz clara de que a indústria precisa incorporar e desenvolver plano de adaptação até 2028. Então, para mim, esses são os sinais, eu acho que talvez mais importantes do que, de novo, uma linha de crédito fiscal, porque eu acho que a partir desse melhor monitoramento da possibilidade de danos e de riscos, ajuda no mapeamento de riscos e, portanto, ajuda a precificar melhor a continuidade operacional daquele ativo. E, portanto, sim, mostrando para os meus financiadores, para os meus acionistas que eu estou melhor equipado, eu certamente conseguirei taxas de financiamento mais atraentes, conseguirei segurar melhor aqueles meus bens, conseguirei acessar mercados mais exigentes em termos de rastreamento da cadeia de suprimento. Então, eu acho que, melhorando a qualidade de dados das nossas modelagens da informação, acho que a gente consegue melhorar acesso
e custo do dinheiro disponível para isso. Excelente, acho que saiu um pouco do modelo tradicional que a gente tem aí, né, muito traçado na nossa mente, e abriu aí novos horizontes aí de alternativas, né? Talvez aí até mais sistemáticas aí também, para que a gente possa operar da forma que você colocou. Eu estou vendo aqui na plateia a Rafaela, e aí Rafaela fez um evento no Rio de Janeiro sobre transição energética, né? E lá a gente conversou basicamente de 3 temas, né? De renováveis, os bios e também de eficiência. Mas é nesse último item que eu queria aqui focar a nossa pergunta, porque hoje eu também estive lá no Cimatec. Lá no Cimatec existem alguns projetos de eficiência energética, e se você mexer somente na modernização de processos dentro de uma planta, você já economiza 10%. Né? Então você não tem CAPEX, né? Mas você tem simplesmente aí uma rearrumação, né, desses processos. Mas eu queria trazer aí o Renê também para a conversa, porque, Renê, eu sei que a BHP ela faz muito investimento e tem várias iniciativas também nessa área da eficiência, né? E aqui a nossa abordagem é relacionada com a questão da adaptação. Quais são elas? Como é que você enxerga essas oportunidades aí também? Yes, in fact, what is? Can you hear me? Yeah. Okay. Yeah, but you're closer. No, I would say in one of the biggest problems that we have is twofold. From one side, for the world, the decarbonized world that we are foreseeing for the next 10, 20 years, our estimation is that, for instance, in terms of copper, which is essential for this decarbonized world that we are starting to see, we will have to produce 70% more than the copper that is produced today. That is a huge challenge, because you don't see that there's a lot of new copper mines coming to production in the world, and most of the copper that will need to be produced will come from the current production, will come from the current operations, and most of them are getting older. Most of them are lowering the grade of and most of them are becoming much more, I would say, harder to treat the minerals that you are processing. So for all of these situations, for the high demand that you are facing, and for the complexities of the operation, and with the challenge to bring other important resources into production that probably will not come in the near future, you will require massive increase and improvement in your processing methodology, and that will imply a lot of more energy. So the challenge here that we are facing is not just BHP, but is the industry as a whole. We need to see how we will be putting a lot more effort in terms of energy efficiency, and how we will be able to reduce the consumption of not just energy, but also water, and be committing with our reduction in terms of emissions. So this part of also of the challenge. As I said before, we committed ourselves to be carbon neutral by 2050, and with a lot of more activity in processing minerals, you will probably be facing a huge challenge for doing that. So we are investing a lot in terms of in innovation. We are our target is how to deal with scope 1, so the emissions that are coming from your own operation. Then scope 2 is already solved, and we are collaborating in reducing scope 3 that is not just us, it's in alliances with other peers. But scope 1 is our main target. You have been seeing on the press that there's a lot of things coming out in terms of that the trucks, the big trucks in the mining sector are moved by diesel, but that's the main source of emissions in scope 1 is exactly that. So there is a lot of initiatives trying to see how we can be more effective in terms of reducing, but also in terms of using energy in a much effective way. So you see that there is a lot of different
I would say, trucks here in competing with what will be, the fuel for the future. It will be electricity, or it will be hydrogen, or a combination, or perhaps intermediate solution like the one that exists today, that is the diesel trucked, when they have to move from the pit up, that this is not just with the own engine moved by diesel, but it has been trucked by electrified, traction system, things like that will probably be, the standard for the industry in the coming years, and that will also imply many other perhaps small efforts in different parts of the operation that will start to be seen in terms of replacing old technology, all that in many of these cases are the tracked or are sources of emission, by the introduction of non-emission technology that are being developing, and we are working very closely with our suppliers. Of course, we are working very closely with other companies. So we, as I said before, we understand that this is not, in many cases, not something that you will bring to a solution by your own. It's something that where you have to collaborate with the academy, with other sources of providers, suppliers, but also perhaps with other peers of the industry. And that's probably not a field where you will be competing, but it's a field where you will be collaborating for a future benefit. So I think that's probably one. The uses of energy is one of the big challenges that we are facing. How to do that in a sustainable way, reducing emission and stick to our commitment of being carbon neutral for 2050. Perfeito, René. Estamos aí caminhando para o final já, né? Mas a gente ainda vai ouvir aí a Thaís, né? Depois eu tenho que deixar aqui uns 5 minutinhos, 6 minutinhos para a apresentação de um paper do IBRAM, então já vou deixar aí a postos. Mas o René falou sobre colaboração, né? Como é que você vê, Thaís, para fortalecer a colaboração entre atores-chave da sociedade? Então, por exemplo, sociedade civil, governo, setor produtivo, enfim, como é que você enxerga essa possibilidade também, porque isso passa também pela governança, mas como é que você enxerga, né, esse fortalecimento como um fator-chave, né, de amplitude para a agenda de adaptação? Davi, acho que eu vou voltar um pouco no... Acho que o Baranov falou no início, né, de que como Brasil a gente olha muito mais os problemas. Eu acho que agora é hora de olhar realmente um momento em que o Brasil pode se diferenciar por essas coisas. Nós que trabalhamos na agenda de clima, a gente já ouviu muitas vezes, né, que o Brasil pode ser esse país provedor de soluções, mas e aí, como fazer isso acontecer? Eu acho que é realmente assumir isso como diferencial competitivo, então fazer essas práticas, comprovar, usar isso como uma vantagem, né? Então seja por conseguir melhores condições de financiamento, investimento em tecnologias, e alinhado com as políticas públicas e com as metas. Então, o Brasil é o país que coloca metas ambiciosas, então acho que o Brasil é visto como esse país que é a potência verde, né, aí no mundo, e a gente pode entregar muita coisa. Então, na área, como eu falei antes, em soluções baseadas na natureza, acho que essa é uma área que a gente precisa realmente assumir como um grande potencial de mitigação e também para nos ajudar na adaptação climática. Precisa de investimento, não precisa de tanta tecnologia, então acho que essa é a parte boa. E nas outras que precisa de tecnologia, a gente realmente tem que colocar os esforços para isso. Então acho que é um redirecionamento. O Brasil tem muita coisa boa, acho que foi um super exemplo agora, né, em relação ao plano de transformação ecológica. É um dos únicos países em que você tem políticas de diversas áreas. Então, o Ministério da Economia lançando um plano de transformação, a taxonomia, o Ecoinvest, que tem possibilitado, né, vários investimentos em agendas que antes tinham maior dificuldade. A gente sabe que, como um país em desenvolvimento, nosso risco é maior, existe uma dificuldade de atração de recurso internacional, mas esses instrumentos eles precisam ser criados para que a gente consiga realmente dar escala. E essas políticas públicas, elas têm o papel de promover essa coordenação, né, que no caso é o Plano Clima, que ele
engloba diversas áreas, diversos setores e contempla também a participação. Então, eu acho que o grande alinhamento vem daí e sem perder sempre a oportunidade da agregação de valor. Então, aqui, como é um setor, né, que é fundamental para promover a transição, como foi dito aqui, a gente vai precisar de muita bateria, muitos minerais estratégicos, mas a gente precisa sair de ser simplesmente o fornecedor de recursos e realmente agregar valor e promover uma economia a partir desses diferenciais.